Queridos, graça e paz, mais uma vez estamos aqui para trazer uma pequena palavra, uma pequena meditação da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de ler em Gálatas capítulo 3, verso 13, onde o texto diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. É muito interessante que as pessoas entendam esse texto de uma maneira muito, entendo que bem simples, ou talvez eu usaria assim uma interpretação bastante rasa do texto, bastante simples, porque quando se fala em maldição, as pessoas já dizem logo o seguinte, que Cristo já levou as nossas maldições sobre a cruz e que nós hoje não temos mais nenhuma maldição. O crente não pode ter maldição, dizem alguns. Será que é isso realmente que a Bíblia está ensinando? Esse texto quer dizer que realmente Jesus levou e nada mais acontece na vida do cristão? Qual é o sentido desse texto? Eu estou trazendo uma palavra rápida sobre esse texto, mas eu estou escrevendo um livro sobre o assunto que eu estou pesquisando ainda e acredito que deve ficar ainda aí por um espaço talvez de 1 ano ou 2, trabalhando nesse projeto. Mas, amados, pense comigo. Jesus levou qual maldição? Na minha opinião, e estou escrevendo sobre isso, é que a maldição que Jesus levou na cruz foi a maldição do pecado de Adão, que nós fomos incluídos nele. Porque assim como o pecado entrou por um homem no mundo, e por ele todos morreram, diz o texto, né? Todos se tornaram participantes porque são filhos de Adão caído, e por um homem também veio a justificação, falando sobre Jesus Cristo. Romanos fala muito sobre isso. Então, nós nascemos com uma maldição que veio por meio de Adão. E Adão morreu ao desobedecer, e os filhos que deles vieram nasceram todos mortos. Nós estávamos perdidos, fora do paraíso, fora do céu, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para trazer libertação. Ele veio nos resgatar da maldição, e esta é a maldição que ia matar, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E o homem pecou e morreu, nasceu morto. Então, quando veio a lei e veio o tempo dos sacerdotes, usava-se os animais até o tempo da plenitude dos tempos, quando Cristo viria e morreria na cruz do Calvário para salvar o homem do seu pecado. Nós somos salvos pelo sacrifício da cruz.
esse sacrifício que tirou a maldição da lei. A maldição que nos levaria para o inferno e que levará todo aquele que não aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Meus amados, e Cristo veio e já fez a sua parte, e agora nós temos que fazer a nossa. Eu entendo, querido, que uma vez que aceitamos Jesus como Salvador, nós não somos totalmente passivos, como algumas pessoas pensam. Você não precisa fazer mais nada, que Deus vai fazer tudo. Eu vejo a Bíblia nos ensinando a nos esforçar, nos ensinando a fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, parece que quando as pessoas leem esse texto dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, parece que a impressão que nos dá é que foi um aval para pecar. Eu tenho conversado com pessoas que estão na igreja, são crentes e não têm temor nenhum de Deus. Pecam e parece que aquilo não mexe com eles. E aí, quando se fala, não, Cristo nos resgatou da maldição da lei, nós não temos mais maldição. É isso que as pessoas estão dizendo. Então, o que Cristo veio fazer na cruz foi o que mesmo? Foi um aval para pecarmos tranquilamente? Acredito que não. A maldição que Cristo levou foi a do pecado de Adão. Que aquele que não aceitou Jesus está morto. Mas aquele que reconheceu na cruz o sacrifício, esta pessoa está salva, porém ela não está livre de maldições quando ela transgride a palavra de Deus. Não está. E a Bíblia fala muito sobre isso. O problema, eu acho que está na questão da palavra maldição. Porque algumas pessoas pensam que maldição é uma coisa que veio do diabo, alguma coisa que foi criada pelo inferno, e não é. Maldição é uma outra palavra para disciplina. Aquelas pessoas que pecam vão ter as consequências, sim. Mesmo você sendo cristão, se você erra, você terá consequência do seu erro, se não se arrepender. E porque eu digo que a maldição está presente na vida do desobediente, daquele que não se santifica, daquele que não luta por uma vida no altar. Porque quando você lê, eu poderia falar aqui de vários textos em toda a Bíblia mostrando que maldição existe, ela está presente. E existe maldição que se transmite dependendo do que é feito. Agora, inclusive eu estou tratando disso no meu segundo livro, Escravidão Espiritual. Eu quero até pegar aqui, se você não conhece, esse livro aqui, ó, que é o segundo volume, o primeiro que eu escrevi há um ano, e agora, esse eu estou lançando agora, onde ele fala sobre as alianças, como ser liberto de opressões malignas, porque há muitos cristãos na igreja e escravo do pecado, escravo de uma série de costumes que eles não conseguem sair. Eu explico aqui o que deve ser feito. Aí quando você lê em Apocalipse, no capítulo 22, verso 13, lá nós lemos o seguinte, que não haverá mais maldição. Quando?
Eu vou até ler o texto, porque acredito que é muito interessante. Você sabe que o Apocalipse é o fechamento de tudo, onde já passou todo o nosso tempo, as coisas que eram, as coisas que são, né? Como está lá no Apocalipse. Já passou a grande tribulação, a igreja já foi arrebatada, já a igreja esteve no céu, já voltou, já houve o milênio, né? E ali já estamos entrando já na eternidade. E aí o texto, ele diz assim, verso 3, Apocalipse 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A minha pergunta é o seguinte: as pessoas que dizem que não há mais maldição, e se o Apocalipse é o final de tudo e o fechamento de tudo, quando agora começa a eternidade, e ele está dizendo que só nesse tempo, que ainda não chegou, e que nós não estamos vivendo ainda esta época do capítulo 22, e ele diz, não haverá então mais maldição, fica subentendido que ainda há maldição. Eu quero ler de novo, olha o texto. Nunca mais haverá qualquer maldição. Então, maldição só vai deixar de existir quando começar a eternidade. Quando chegar ao fim de todas as coisas. Então, não se engane pensando que você pode pecar e que esses erros não vão trazer consequência. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai também colher. É o que diz o texto do livro de Gálatas, não é? Eu gostaria, inclusive, de ler esse texto. Há muitos textos que eu gostaria de ler, mas eu vou ler pelo menos esse texto, porque eu acho ele bastante interessante. No capítulo 5, ele fala sobre as obras da lei, da lei de Cristo, né? Ou a lei, ou Cristo, melhor dizendo, né? Então, olha o que ele diz aqui. É importante que a gente entenda. Ele diz aqui que digo andar em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você só não vai ter problema com maldição se estiver cheio do Espírito Santo. Pelo menos é isso que eu entendo que a Bíblia está dizendo. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Se a pessoa prostituir, isso não traz maldição, não? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, eu entendo que o crente ele pode cair num pecado, mas ele vai ficar muito infeliz, triste, aborrecido, e vai procurar se limpar imediatamente, buscar o perdão de Deus e procurar não cair mais naquele mesmo pecado.
Porque a gente vê pessoas que caem em pecado e está tranquilo. Parece que não aconteceu nada. Mas a pessoa cheia de Deus, o que ele produz? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É o que o texto está dizendo. Por isso que o texto diz, não vos enganeis, o que o homem semear, também ceifará. Isso significa o quê? Que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, colherá maldição, em outras palavras, disciplina. Então, meu amado, não se engane. Maldição existe para quem é desobediente aos princípios da palavra de Deus. Que você medite sobre isso e Deus te abençoe em nome de Jesus.